O que escalar de maneira solo e livre as montanhas da Patagônia tem a ver com meditação? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esportes radicais de altíssima performance e meditação. Tá comigo? Vamos nessa! Mas eu quero lembrar você algo que realmente para mim, toda vez que eu leio sobre escalada, que eu assisto vídeos sobre escalada, que eu vejo pessoas escalando da maneira solo, livre, eu me recordo de algo que eu peguei em um livro chamado Super-Humanos. E olha que incrível, a escalada solo livre, ela é a mãe dos esportes mortais. É a mãe dos esportes mortais, ou seja, qualquer erro é morte. Se você não conseguir e tiver que cair, é morte. Isso faz com que os atletas de escalada livre, solo, eles desenvolvam uma afinidade com alta performance, que nós lembramos e que nós já ensinamos nos vídeos anteriores, que podemos traduzir alta performance como meditação pura, ok? Então o fato de estarmos falando sobre um cara chamado Dan Potter, que escalou as montanhas da Patagônia, entre outros lugares no mundo, quebrando recordes e paradigmas, o que isso tem a ver com meditação? É sobre isso que nós vamos falar, contando um pedacinho da história desse alpinista, desse escalador incrível. Bom, vamos começar contando a história dele. Dan Potter declara que ele começou a ouvir a voz, ou seja, a ouvir a sua intuição, a entrar em meditação, as primeiras vezes quando ele era muito pequenininho, e quando ele copiava sua mãe praticando yoga. Depois, o pai dele era militar, ele participou de muitos treinamentos militares com o pai dele, no qual ele precisava ao extremo levar a concentração e o foco. E aí ele foi aprendendo a escutar o que ele chama de a voz, que é a intuição, né? O que Jung chamou de velho sábio, Jung deu o nome de inconsciente coletivo, depois a conexão com a intuição, com a voz interior. Dan Potter declara que em todas as escaladas de sucesso, ele estava plenamente concentrado e focado na sua intuição e na voz interior. Bom, mas o que eu quero comentar é alguns recordes que ele bateu ao longo da sua carreira e como a meditação tem a ver, e o que e como a meditação estava diretamente conectada a isso. Imagine que em 1998 ele decidiu subir o Half Dome e praticamente é como se tivesse subido correndo comparado ao cara anterior, porque ele fez em 4 horas e 16 minutos essa subida. E o cara anterior tinha feito em 20 horas e 56 minutos. Uau, volta! Ele fez em 4 horas e 16. O cara anterior tinha feito em 20 horas e 56 minutos. Bom, depois de vários outros pequenos recordes que ele foi construindo e construindo uma carreira em que os alpinistas e os escaladores, todos o veneravam e respeitavam, ele decidiu ir à Patagônia em 2002 para subir as montanhas da Patagônia, aplicando o seu estilo livre e solo de escalada, baseado, claro, em anos de treinamento e dedicação, uma coisa óbvia, mas baseado na sua questão de fazer aquilo em estado de meditação, ou seja, fazer aquilo escutando a intuição, escutando a voz. Esse é o ponto que nós queremos abordar aqui e é o mesmo ponto que nós trabalhamos no vídeo do Danny Way, quando eu contei a história dele saltando a muralha da China com skate, e no vídeo ainda anterior do Laird Hamilton pegando a onda do Millennium Chopo. Ambos declararam que ao levar os limites do esporte à mais alta performance é quando eles têm a pura conexão, ou seja, quando eles estão em um estado de fluxo ou um estado de meditação. Ele chegou à Patagônia. Em poucos dias depois, ele tinha já realizado a subida do Monte Fitzroy. Cara, ele tinha pouquíssimas informações. Lá de baixo, dava para analisar, avaliar pouquíssima estrutura, ou seja, de pontos de apoio que ele utilizaria. Se fizéssemos uma conta básica em que ele teria um ganho de aproximadamente 90 centímetros, 1 metro por movimento, ele teve que tomar 670 decisões. E ele declara que essas decisões todas foram escutando a voz, ou seja, escutando a intuição. E não são só 670 decisões. Pense, são 670 decisões em sequência, sem errar nenhuma delas. Uau! Até chegar lá em cima. Durante todo esse processo, os dias que ele ficou lá, ele não conversava com as pessoas, ele treinava meditação, era ele e a rocha, ele dormia na rocha, ele ficava lá o tempo todo para entrar em perfeita conexão com o fato de
alcançar a máxima performance. Isso significa a máxima intuição. E intuição é uma das traduções que nós podemos dar para meditação. Uau! Então, quando nós falamos de intuição, de meditação e de alta performance, nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Eu comentei que ele precisaria, nessa subida, tomar cerca de 670 decisões. Bom, na declaração que ele deu, ele comenta que o tempo todo, durante a escalada, durante a subida, ele estava escutando a sua voz interior. E aí ele comenta o seguinte, que sempre escuta a intuição e a voz interior e que o único caminho para dar errado, ou seja, o único caminho em direção à morte na escalada solo é quando você questiona, quando você não escuta a voz interior. Uau! Isso é muito legal. Lembra, no início do vídeo eu comentei que a escalada solo é a mãe dos esportes mortais. E aí Dan Potter dá essa declaração dizendo que o caminho para chegar à morte numa escalada solo é não escutar a sua intuição, é não escutar a sua voz interior. Ou seja, você precisa ter um grau altíssimo de autoconhecimento. Você precisa ter um patamar altíssimo também, claro, na questão de autossuperação, de autoestudo e de autoestima. E tudo isso está ligado ao quê? Gestão emocional, disciplina, constância e meditação. Inúmeros esportes distintos utilizam a meditação, utilizam o autoconhecimento como ferramenta-chave para alcançar a máxima performance. Pega comigo a declaração dele completa agora, pega comigo. Diz assim: exatamente antes de eu fazer um movimento, a voz me diz o que fazer. Naquele momento, não penso em nada, não questiono, não analiso, apenas obedeço à intuição. Não obedecer à minha intuição, não obedecer à voz, é o que leva à morte. Uau! Imagine, esse cara que bateu vários recordes, quebrou muitos paradigmas de escalada solo, que as pessoas levavam dias, faziam em equipe, diziam que era impossível, ele fazia em horas, sozinho. É chocante, é incrível. E ainda o cara declara que escuta a intuição o tempo todo, que treina meditação, que treina se conectar com a rocha, é realmente o caminho que nós queremos, é realmente o ponto que nós estamos trabalhando com todos esses vídeos. Dar uma sacudida em você, entender que meditação não é algo que você fica sentado, parado, de forma chata, zen, mística, espiritualista, não. Ali você está fazendo só o treinamento. A meditação você coloca em prática no dia a dia, você coloca em prática quando está pilotando seu carro, sua moto, você coloca em prática quando está surfando, quando está andando de skate, quando está jogando futebol, basquete, né? LeBron James faz treinamentos de meditação. Michael Jordan conta que em muitos momentos ele treinava foco e visualização da cesta. Todos esses exercícios fazem parte de autoconhecimento, de meditação, de alta performance. É isso que meditação tem a ver com escalar de forma solo e radical as montanhas da Patagônia. Continue acompanhando essa série de vídeos de esportes radicais e meditação. Dá um curtir aqui, siga nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que escalam, busque aí no YouTube esse cara, essa escalada, essas imagens, nós vamos colocar algumas aqui no vídeo também, e até nosso próximo vídeo. Beijo do Malakini, valeu galera, até lá, aloha!